Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Hoje estive aqui com uns probleminhas técnicos, por isso que nos atrasamos um pouco, mas agora já estamos aqui, online, tudo ok. Pronto. Hoje, nosso último dia, trabalhando sobre o equilíbrio e a harmonia, finalizamos com o nosso chakra da coroa, o nosso último chakra que está relacionado à plenitude, está relacionado com esse sentimento interno de satisfação e também está relacionado com a nossa conexão com o universo, a nossa conexão com a vida. Como nós já falamos aqui, muitas vezes nós temos aquela sensação de que estamos conectados a um fluxo, que tudo flui, que a gente costuma dizer, né, que o universo está conspirando ao nosso favor. Nos momentos em que nós temos esta sensação, são momentos que demonstram que o nosso chakra da coroa está em equilíbrio, pois ele nos traz esta possibilidade de nos mantermos em conexão com o universo e assim temos esta sensação de que tudo flui, de que as coisas acontecem no momento correto, que as pessoas certas aparecem nos momentos corretos e assim as coisas vão se desenrolando naturalmente. Agora, naqueles momentos em que nós temos a sensação de que está tudo trancado, que as coisas estão muito difíceis, que tu tem uma ideia e tu não consegue materializar ela, isso acontece por quê? Porque nós estamos desconectados. Então é interessante nós mantermos o equilíbrio deste centro de energia, pois assim a vida flui de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, pois estamos alinhados, estamos conectados com o universo. E este sentimento de plenitude, este sentimento de satisfação, ele acontece, pois, no momento em que estabelecemos esta conexão com o universo, no momento em que estabelecemos este equilíbrio, esta harmonia no nosso chakra da coroa, naturalmente nós sentimos esta sensação de que estamos preenchidos e isso nos dá este sentimento, nos traz este sentimento de plenitude. Então, vamos lá para a nossa meditação. Cada um dos nossos chakras tem o que nós chamamos de Bija Mantras. Esses Bija Mantras são palavras sementes. E o que são essas palavras? São palavras que fazem o determinado chakra despertar, se equilibrar, restabelecer a sua harmonia. O Bija Mantra do nosso chakra da coroa é o mantra Om. Então vocês devem estar ouvindo ao fundo o mantra Om, que tem esta intenção de despertar o nosso chakra da coroa e restabelecer o equilíbrio. Então hoje nós iremos nos conectar ao mantra Om, que é o Bija Mantra do nosso chakra da coroa, com a intenção de deixarmos crescer dentro de nós este sentimento de plenitude. Busca agora a tua posição, uma posição confortável, lembra da tua coluna ereta, o peito aberto, relaxa os teus ombros, fecha os teus olhos e leva a tua atenção para a tua respiração. Inspira e sente o ar que entra. Expira e sente o ar que sai. Inspira, sente o ar que entra e que preenche os teus pulmões. Expira, sente o ar que sai, esvazia os teus pulmões. E assim mantém a tua respiração tranquila, suave.
ao diminuir o ritmo da respiração naturalmente. O corpo relaxa, os pensamentos se acalmam, as emoções se equilibram e nos conectamos a uma sensação interna de quietude, tranquilidade e paz. E agora levamos a atenção para o alto da cabeça, tomando consciência do nosso chakra da coroa. Sente este centro de energia. Mantenha a tua respiração tranquila. E te conecta ao mantra que toca ao fundo. Este mantra, que é o Bidya Mantra do nosso chakra da plenitude e que nos permite restabelecer o equilíbrio e a harmonia. Mantenha a tua atenção no chakra da coroa, te conecta ao mantra que toca ao fundo. Sincroniza o ritmo da tua respiração com o mantra. E permite que esta sensação de plenitude e satisfação envolva todo o teu ser. Envolva o teu corpo, a tua energia, os teus pensamentos, emoções. Plenitude e satisfação. Conexão com o universo.
e te desconecta do mantra. E agora simplesmente observa como tu te sente, percebe qual é a sensação interna. E respira fundo, retoma a consciência do teu corpo e movimenta lentamente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Mexe teu pescoço de um lado para o outro, movimenta os teus ombros e lentamente abre os teus olhos. E estamos prontos para mais um dia, conectados com esta sensação de plenitude, de satisfação interna. Coloca aí nos comentários como tu te sente nesse momento, como foi a experiência desta meditação para ti. Compartilha como tem sido estes dias com a meditação e se tu sente alguma diferença, por exemplo, nos dias em que tu medita e nos dias em que tu não medita. Nós estamos lidando com algo que é muito subjetivo e sutil. E se nós não percebemos o que está acontecendo internamente, muitas vezes não conseguimos entender e verificar quais são os verdadeiros resultados que nós estamos tendo com a meditação. Então tenta fazer esse comparativo, vê se tu consegue enxergar qual é a diferença nos teus dias em que tu medita e que tu não medita e como é que tu tem te sentido depois que tu começou a inserir esta prática no teu dia a dia. Que tenhamos todos um ótimo início de final de semana e até mais tarde.